Então, a questão é que, certamente, considerando apenas a área da alta tecnologia, isso está gerando novos empregos, novas profissões, novas formas de riqueza. E nós ainda, tanto os economistas, sociólogos, a gente não sabe calcular quanto disso gera riqueza, né? Tanto é que é um desafio, né? Como que a gente calcula, por exemplo, esse tempo que de repente você está assistindo uma série, está mexendo no celular, quanto isso inclusive agrega de conhecimento na sua formação? Quanto disso vai potencializar a sua ação dentro de uma organização ou na geração de um novo serviço, uma nova demanda para a sociedade? Olha quanta coisa está acontecendo e a gente não está percebendo direito. Então isso, certamente, o dia que alguém conseguir colocar no papel e criar uma fórmula para entender isso, matemática, isso mereceria um prêmio Nobel de Economia, né? Aliás, é um desafio que o Butang mais ou menos direciona nas suas obras. Mas talvez ninguém queira responder isso, né? Exatamente por conflitos de interesse com as indústrias, com os big players de tecnologia. Eu acho que mas é uma discussão muito boa. Mas aí, aproveitando para abrir um subtópico nisso que você falou, desse valor dos dados que a gente acaba ajudando a indústria a ter, dos nossos comportamentos, dos eventos que acontecem no nosso dia a dia, falando de privacidade, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Mesmo a gente vê tanta legislação nova surgindo, né? Algumas não tão novas assim, a gente vê o pioneirismo na Europa, mas é inevitável que esses players tenham esses dados, tenham o nosso comportamento, saibam aonde nos encontrar, a hora que é a melhor e por aí vai. Qual que é a sua visão de tudo isso? Bom, o Bauman, em diferentes obras, ainda mais numa obra chamada Vida para o Consumo, ele mais ou menos estabelece o seguinte paradoxo, né? Nunca fomos tão individualistas e nunca perdemos tanto a individualidade. O que significa isso, né? Somos individualistas porque expomos a nossa privacidade a desconhecidos, né, nas redes sociais, Instagram, etc. De repente, você está zapeando, tem alguém tirando foto com a avó, às vezes gente pelada, enfim. E antes dessa era das redes sociais, o momento de compartilhamento da sua privacidade eram com pessoas realmente íntimas, né? Eu lembro disso porque eu vivi a década de 80 e 90. Então, de repente, chegavam os familiares numa festa de final de ano, no aniversário de alguém, você abriu o álbum de fotos e ficava mostrando ali, olha, no ano passado a gente foi para lá, não sei o que coisa. Mas hoje se transformou numa exigência você expor a sua imagem permanentemente, né? Tanto é que se alguém deixar de postar alguma coisa durante algum tempo, certamente vão perguntar se está passando mal, está deprimido, o que está acontecendo que você não está postando nada. Então, a questão é que o Bauman vai chamar isso de extimidade, né? Que é o processo, né, de publicização da privacidade, da intimidade. Então não é mais intimidade, é uma extimidade de exteriorização, né? Bom, se não é de uma forma voluntária que as pessoas fazem isso, né, expondo a sua privacidade, pode ser de uma forma involuntária. Muitas vezes, quando a gente baixa um aplicativo, entra num site, tem os termos de uso. E nesses termos, que ninguém lê no final das contas, né, está escrito ali que você cede esses dados privados para a empresa. Muitas vezes as empresas dizem que não vão divulgar, mas trabalharão com isso de alguma forma. Bom, o resultado dessa história é que, involuntariamente, a nossa privacidade está sendo literalmente confiscada, né, diariamente. E tem um detalhe dessa história toda, porque a maior invenção da burguesia, querendo ou não, é a invenção da privacidade, dos direitos individuais. A gente pode pegar como exemplo o Palácio de Versalhes, na França, né? É um palácio que não tem corredor. Tem salões, um salão que leva o outro, uma sala que leva a outra, porque a arquitetura da época não levava em consideração a concepção de indivíduo, nem de privacidade. Tanto é que o Luís XIV, ele inaugura o que hoje a gente chamaria de Big Brother, né? A vida dele era absolutamente vigiada. Quando ele acordava de manhã, a nobreza estava em torno da cama dele, às noites os banquetes, e tudo que ele usava e falava era anotado, virava um modismo, enfim. Mas aí o que aconteceu? Com as revoluções burguesas e a invenção do indivíduo e da privacidade, o direito a você ter uma liberdade de expressão, o direito de você... isso vem desde o Locke, né, de você não ter a privacidade violada pelo Estado, isso vai ter um impacto sobre a arquitetura também, né? Então, consequentemente, as casas burguesas são construídas com corredores, com quartos separados uns dos outros, e hoje qualquer pessoa reivindica o direito de ter a chave do próprio quarto, né? E fala, não, aqui ninguém entra. Bom, então, de fato, a privacidade foi uma grande invenção burguesa. No entanto, o que foi acontecendo, né? Esse direito tão essencial, ele está se despedaçando por conta da inteligência artificial, do Big Data, e o que era um ato privativo, né, se tornou
cada vez mais um ato público, seja lá para o que for. Então esse processo ele vai fazendo com que voluntariamente as pessoas postem foto de tudo, né? Então é muito fácil um ladrão ou um golpista saber onde você está, onde estuda seu filho, qual o nome de não sei quem, tudo está na internet ou pelo menos nas redes sociais. Ou involuntariamente os indivíduos cederam esses dados para as empresas, para os governos. Se não fosse por isso, o Trump não teria sido eleito, talvez nem mesmo o Bolsonaro, né? Por conta de vendas, né? de dados pessoais. Mas o resultado dessa história é que nunca fomos tão individualistas, porque nunca expomos tanto a nossa imagem a desconhecidos, né? O nosso eu, o nosso ego, as nossas selfies, né? No duplo sentido que isso carrega, mas ao mesmo tempo nunca perdemos tanto a individualidade, ou seja, o direito à privacidade. Então hoje vivemos numa sociedade que é absolutamente vigiada, né? E era uma coisa que, por exemplo, um filósofo como Michel Foucault já deduzia que ia acontecer, né? A sociedade do controle, né? E esses controles geram um panóptico, né? O panóptico originalmente ele surgiu com um projeto de cadeia, né? Pelo Bentham no século XVII para o XVIII, porque na França, ele era inglês, né? Mas na França ocorriam várias enfim, revoltas, os presos e tudo mais. E aí o governo francês fez um processo de licitação para reformar os presídios, porque a situação era insustentável. E aí o Jeremy Bentham criou o projeto do panóptico, né? Que era uma prisão circular, no centro uma torre onde ficariam os carcereiros, os policiais, e a ideia era fazer com que os presos tivessem sempre a sensação de que estavam sendo vigiados, ainda que não houvesse ninguém na torre. A ideia dessa vigilância gerava uma espécie de adestramento, então um autocontrole. Automaticamente você se regulava, não fazia qualquer tipo de revolta, etc. O problema não está no presídio, o problema é o final do texto do Bentham, desse projeto, porque ele termina o projeto dizendo o seguinte: bom, este meu brilhante projeto poderia ser usado em escolas, no trabalho, né? Então, quando você vê as divisórias de vidro ou de acrílico numa empresa, não é para que entre mais iluminação e as pessoas trabalhem melhor, não é uma questão apenas arquitetônica. Mas se você se levanta para ir ao banheiro, todo mundo sabe que você está indo ao banheiro. Automaticamente você se autorregula, né? Sabe que não vai demorar. Mas isso também acontece nas redes sociais. Você fica invisível, né? Tinha aqueles chats, né? Aqueles aplicativos, né? Da Microsoft de comunicação uns anos atrás. Aí você cancela, inclui, deixam te ver ou se você está online ou não está. Vigia a vida do outro, se é casado, se é separado, se está namorando, se tem emprego. Então vejam que nós criamos uma sociedade do controle espontâneo, né? As pessoas se vigiam também. Não só umas com as outras, mas também empresas com Big Data, etc.